Queridos, com muita alegria, saúdo a todos presentes com a paz do Senhor, dizendo-lhes da minha gratidão por um convite tão honroso, que é privilégio de poucos ter a oportunidade de ministrar em uma AGOR como esta, de uma igreja coesa e honrada. Então, só Deus faz estas coisas, nos dando oportunidades assim. E mais uma vez registro a minha gratidão a toda a mesa diretora, da qual eu tenho o privilégio de gozar da amizade dos convencionais e desta igreja. Que Deus recompense-os. Quero fazer menção de gratidão a Deus e louvor pela vida do pastor Leandro, que tem me recepcionado, se locomovido comigo de uma forma excepcional, da qual eu sei que não tem o merecimento de um tratamento tão VIP como ele tem dispensado. A sua excelência, deputado estadual Samuel Júnior, de quem tenho uma intimidade. E em nome destes, pastor Joazé, sua família, pastor Cleudson, irmã Miriam, quero externar esta gratidão a vós. Queridos, nós estamos em uma AGOR, e o tema é integridade, e a palavra integridade, ela está falando de plenitude, de um inteiro, de um todo. Vivendo com integridade. Para tanto, eu quero ler um texto muito conhecido, que está no livro do Gênesis, capítulo 22, uma história que os irmãos conhecem de cor salteado, mas dessa história Deus tem colocado no meu coração, e ainda esta tarde orando, capítulo 22, 3 versículos, diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu gostaria de tomar por base esta última parte do capítulo, do versículo 3, quando está escrito: e cortou lenhas, ou fendeu lenhas, ou lachou lenhas. Então, nesta noite, eu gostaria de falar-lhes, às vezes, é necessário voltar a cortar lenha. Diga para quem está ao seu lado, às vezes, é necessário voltar a cortar lenha. Quando nós observamos o contexto histórico, a Bíblia nos leva a uma história que é tomada por todos os tempos como a base da fé, no meio do heroísmo. Quando nós deparamos-nos com este contexto, a Bíblia nos mostra de uma chamada inusitada, de um comprometimento ferrenho entre Deus e este personagem. A Bíblia nos mostra que em uma época crucial no contexto espiritual,
em uma época em que a idolatria predominava, em uma terra conhecida como Ur dos Caldeus, terra esta que era um grande centro industrial, agrícola e comercial. A história diz que a idolatria era tão permeável que o sol, a lua, as estrelas, os astros eram adorados por deuses. Cada família tinha os seus próprios deuses. E Deus vem e faz uma chamada inusitada, e não era comum. E a Bíblia diz que Deus aparece a este homem, chamado até então de Abrão, e lhe faz uma proposta imperativa. O capítulo 12 diz que Deus aparece a ele e diz, está no imperativo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te direi. Se nós observarmos o conceito emocional, racional, se nós observarmos a lógica do ser humano, é inadmissível um ser humano, por mais bruto, por mais que ele tenha vivido em uma época passada, que não haja um questionamento. É tão de plástico que nós hoje temos uma história e histórias que nos baseia a fé e a esperança. E já imaginou se Deus diz: deixa a tua terra, e tu vai para a terra tal, ainda diz o nome, a gente questiona. Imagina Deus dizer a alguém: para uma terra que eu vou te mostrar. Então, nas entrelinhas, percebe-se que houve questionamentos, a ponto que Deus atua justamente em algo que frustrava este personagem chamado Abraão. Veja que a história diz que ele fazia parte de uma família que tinha 2 irmãos e um pai e ele. Era uma cultura fechada. E para piorar, ele casa-se com uma mulher que era estéril, que se torna o ápice da vergonha. Porque na cultura, uma mulher sem filhos era uma vergonha. E um homem que não tivesse filhos não tinha honra. O que honrava não era a beleza da mulher, mas era o poder de proliferação que ela poderia ter. Por isso que na escolha futura, o dote de uma mulher, de uma moça, era baseada no poder histórico de proliferação, de produtividade. Quanto mais bem preparada, quanto mais a família não tivesse histórico de esterilidade, mais o dote crescia, porque o risco de vergonha era menor. Então tudo isso frustrava este homem. Então veja que nas entrelinhas percebe-se que houve um questionamento, aonde Deus atua na frustração dele, no ponto fraco. Então Deus diz a ele: eu farei de ti uma grande nação. Então pressuponho que foi esse um dos motivos que o conseguiu ele a motivar Sarai, sua mulher. Vamos, meu amor, com todo respeito, nós sabemos como homens, eu tenho 36 anos de matrimônio, posso dizer-lhes, que às vezes a gente não faz o que quer, sem antes haver uma concordância entre os cônjuges. E mesmo vivendo em uma época machista, mas dá-se para entender e parafrasear que ele vai a Sarai, e quando ele dá esta notícia, ele prometeu que vai tirar a tua vergonha e vai fazer tu mãe de grande nação.
Então um dos seus irmãos morre em Ur, o pai de Ló. E agora Ló se torna guarda do avô Terá. Quando o filho dele morre, não sei, que era um centro industrial agrícola muito potente, talvez pela decepção, a Bíblia diz que Terá pega os seus filhos, Abraão, Naor e Ló, e as mulheres de Naor e Abraão, que era Mica, também tinha deficiência, e sai de Ur para Canaã. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam na terra de Harã, eles param, porque a história diz que a terra de Harã era um centro comercial rentável, que tinham estabilidade com base na idolatria. Então a Tera estabelece ali, e a Bíblia diz, e eles habitaram ali. Tera morre, e agora Ló se torna guarda de Abraão. Aí a Bíblia diz que depois que o pai morre, aí agora a chamada aguça no coração. Eu vou fazer de você uma grande nação. Deus provocou o homem, gente. Deus provocou ele na ferida dele, na fraqueza, na frustração dele. Eu vou abençoar você. Você vai gerar, vai ter sementes. Então a promessa de um filho o motiva a sair da sua terra para uma terra que não sabia para onde ir. Mas ser íntegro no começo, gente, é bom. O começo, a gente é tão íntegro que se for para carregar, excelência, a igreja na cabeça a gente carrega. Veja que ele saiu sem saber para onde ia. E quando ele chega na primeira parada, nos Cavaleiros de Mãe, no deserto, o que é que ele faz? Na integridade da chamada, a Bíblia diz que no meio do deserto, ele prepara um altar, adora, movido pela esperança. Capítulo 12, versículo 7 diz isso. Quando você chega no versículo 8, diz que ele saiu de Carvalhais de Mane, e quando chega em Betel, para de novo e levanta outro altar. Aonde ele chegava, adorava, cultuava, era íntegro. Mas a Bíblia diz que ainda no capítulo 12 começa a vir coisas que não estavam no script. A Bíblia diz que desencadeou uma fome que atingiu toda a terra. E a fome também o atingiu. E é necessário descer para o Egito. No meio da fome, a integridade já tentou ser ameaçada. Escutem, hein? Não teria juízo este pregador se fosse tomar por menor de defeito. Não tem. Eu estou contando uma história real, com base bíblica. Está escrito que quando ele desceu para o Egito, ele teve medo de morrer e colocou em xeque a integridade da mulher. Se te perguntarem, não diga que não é que é minha esposa. A fome fez ele descer para o Egito no capítulo 12. Passaram-se alguns dias, meses, talvez anos no Egito. Ele entrou no Egito pobre, com fome, procurando arrego na promessa que Deus lhe tinha feito. Quando vem o capítulo 13, a Bíblia diz que ele já sai rico, cheio de gados, cheio de servos. E não só ele rico, mas Ló também enriqueceu com ele. Porque é bom estar perto de quem tem promessa. É bom honrar quem merece honra. Ló enriqueceu de tabela, gente. É por isso que eu tenho o maior medo de desonrar o meu pastor. Aonde eu passo, viajo para onde for, mas quando eu volto, eu tenho que ir a ele
Eu encontrei isso aqui na viagem, eu trouxe para o senhor. Porque a minha bênção passa por ele primeiro. Agora saíram ricos, muitos animais e pouca terra. Quando vem a riqueza, aí Ló enriquece. E aí está o perigo. Ló mede igualdade com Abraão. Veja se Ló tivesse um pouco de prudência. Quando os pastores começaram a brigar porque não tinha espaço para o animal sobreviver, se Ló tivesse um pouco de prudência, ele tinha dito: não, meu senhor, o que eu tenho é seu. Então eu abro mão de tudo, mas não quero largar do senhor. Mas Ló cresceu e se meteu a besta. Eu estou falando isso porque eu estou numa AGO. E eu digo isso debaixo do sangue de Jesus até hoje. Eu tenho 26 anos de Assembleia de Deus. Quando Deus começou a me usar, eu digo isso porque o meu pastor fala em público. Ele diz de público em reunião que foram procurar ele e dizer: tenha cuidado com o Bento, ele está crescendo mais do que o senhor. E o meu pastor dizia para essa pessoa: se o Bento crescer, eu cresço junto com ele. Até hoje, gente, eu não consigo andar um passo na frente do meu pastor. Se ele vai a pé, é 3 passos, ele na frente e eu atrás. Se ele pega o carro e vai dirigindo, muitas vezes o meu filho vai comigo, o meu pastor vai em 80, o meu filho diz: pai, ele está devagar demais, vamos passar. Eu digo: não, mantenha 75. Mas Ló não teve essa sensação e disse não, ficou quieto. Aí o próprio Abraão vai a Ló e propõe, diz: não dá para a gente viver junto na mesma terra. Veja a convicção de integridade deste homem. Ele olha para Ló, o próprio Abraão abre mão do direito por conta da promessa. O direito de escolher era dele. Quem foi chamado era ele, a promessa era dele. Então eu tenho o direito de escolha, mas ele não. Ele tinha tanta certeza de aonde botasse o pé Deus iria, que ele abriu mão do direito e disse: escolha para onde você quer ir. Escolha. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e disse: aquele campo rende mais. Aquele campo é mais verdejante. Ali eu vou tirar o atrasado, eu vou arrebentar, o rebanho vai crescer. E o que sobrou para o homem, para o íntegro, o deserto. Aqui começa uma das crises pontuais que mexeu na alma. A responsabilidade de Ló pertencia a Abraão, porque o irmão morreu, o pai morreu. Você é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Então venha para o primeiro golpe de quem não se esperava, a quem eu estendi as mãos. Cresceu por mim e levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar é dar coice. E ele vai para o deserto. Ló parte para o campo produtivo. E ele pega Sarai, o seu gadinho, seus pastores, e vai para o deserto. Capítulo 13 diz que quando ele chega no deserto, talvez preocupado, aí a voz do Senhor vem numa visão. E olha o que é que Deus diz: Abraão, eu estou aqui. Olha para o sul. Olha para o norte,
olha para o Oriente, para o Ocidente, para os 4 pontos cardeais da terra. Olha, aonde os teus olhos alcançar, eu vou dar esta terra a você e a sua semente. Quem tem chamada pode ir para cima da pedra. Monte uma tenda que dá certo lá. Veja que aqui no capítulo 13, a Bíblia diz no versículo 18 que Abraão levanta outro altar e sai renovado do capítulo 13. Quando ele chega no capítulo 14, a notícia chega. A notícia chega. Abraão, pois não, tem um negócio aí muito grave para dizer, que é, os 5 reis das montanhas invadiram Sodoma, Gomorra e as outras cidades, devastaram tudo, e Ló perdeu o campo, perdeu o gado, perdeu os crentes, perdeu as ovelhas, e foi levado como escravo. O que você faria? Não é comum na nossa época. Talvez Genival Bento tenha dito: bem feito, ainda é pouco pelo que ele me fez. Mas agora não era a hora de procurar culpado. Agora era a hora de resgatar. Agora era a hora de levantar o que caiu. Um amigo verdadeiro colocou a vida em risco. Não é assim que muitas vezes nós estamos nos comportando, procurando matar um ao outro, porque nos feriu, porque nos causou drama, causou ferida. Não, filho. Precisamos de amigos. Já somos tão bombardeados que amigo não faz. Amigo é a falta da última hora. Eu não me canso de lembrar. Quando eu li um artigo que dizia que um missionário no Tibete foi ameaçado de morte se não parasse de pregar. Mas ele continuou, então procuravam matá-lo, e ele tinha que fugir se não morria. Só que era nevasca na época. Ou ele ficasse, as armas o matava. Se ele fugisse, a probabilidade de sobreviver era quase 0,0% por causa do gelo e da neve. Então ele resolveu enfrentar o gelo. Quando ele andou alguns quilômetros na nevasca, viu um homem caído, coberto de neve. A razão disse: passa direto, tu não conhece, e vai perder força. O coração dizia: faz um amigo, ajuda ele. Aí o coração venceu, ele abaixou-se, tirou a neve de cima do homem, só balbuciando, pegou o homem, colocou nas costas e saiu caminhando na neve, transpirando, suando. O seu suor molhava o homem, mas ele ia perdendo força. Antes de transpor a nevasca, ele cai sem força, com o rosto no gelo, e o homem cai por cima. Ele já não tinha forças nenhuma para sobreviver. Mas quando ele caiu, o suor que ele transpirou aqueceu o homem que vinha nas costas. Quando os dois caíram, o que vinha nas costas ficou de pé, olhou para ele e disse: agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Se você puder, diga para quem está ao seu lado: quer ser meu amigo assim? Diga: para ver os meus defeitos já tem muito. Eu preciso de carona quando a crise chegar. Adore. Você tem amigo que vai te ajudar. Ele vai
318 homens de guerra. Enfrenta 5 reinos. Não me pergunte como. É muita valentia. Só Deus. Derrota os reis. Toma os despojos. E o escritor destaca. E ele resgatou Ló, sua mulher e seus filhos. E trouxe. E devolveu o campo para ele. Ele não excluiu, ele disse: está aqui de novo, tome. Recomece de novo. E termina o capítulo 14. O capítulo 14, gente, termina com a probabilidade de façanhas. Porque qual é a alegria de um marido? Quando é bem sucedido, chegar em casa e dizer à esposa o que aconteceu. Muitas vezes eu viajo, toda noite eu tenho que ligar para casa. E às vezes quando eu chego, a mulher já está esperando como é que foi. Teve almas? Quando eu digo não, ela está fraco. Quando tem, eu aviso primeiro do que ela pergunta. Eu foi bom. Então quando Abraão volta, que chega na tenda, a perspectiva de alegria era dizer a Sarai: você não sabe o que aconteceu. Mas só que a notícia chegou primeiro. E quando ele chega na tenda, Sara estava revoltada. Mas entre linhas, Sarai estava revoltada. Ele investiu tudo, salvou o seu sobrinho, seus filhos. Aí veja que termina o capítulo 14 com uma frustração. Porque Sarai dizia: cadê o filho que você e seu Deus me prometeu? Vão se fazer 10 anos. E até aqui nada. Cadê o filho? E é melhor você ter 10 mil problemas lá fora do que ter um problema com a esposa. É verdade. Quer perder o dia, crie problema com a esposa. Veja que o negócio ficou tão sério que ela conseguiu convencer Abraão de que Deus estava tardando e estava errado. E a ameaça de Sarai amedrontou e enclausurou Abraão de uma forma que o capítulo 15 apresenta um dos maiores desânimos na vida deste íntegro que Deus escolheu. Quando começa o capítulo 15, ele começa numa frustração tão grande que Deus resolve fazer o sobrenatural para ele acreditar. Veja que o negócio estava tão feio que é a primeira vez na história e uma das únicas que ele questiona Deus. Quando Deus começa o capítulo 15, que viu ele desanimado, aí Deus já vem dizendo: Abraão, tenha medo não, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, a promessa ainda está de pé, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí ele diz: como é? Como? Que até agora eu estou sem filhos. O Senhor me prometeu, vai fazer 10 anos. E o único herdeiro que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer. Como eu posso acreditar nisso? Sarai tem razão. E pode olhar que foi uma visão do dia, de dia. Aí Deus diz: vem para fora, filho. De dia. Sai da tenda, vem cá. Agora olha para o céu. E conta as estrelas se você pode contar. De dia, ele viu o céu estrelado. Aí ele acredita, que a Bíblia diz que ele acreditou tão que isso foi imputado como justiça. Isso implica dizer: só quem vê estrela de dia é quem tem convicção, é quem tem chamada, é quem tem integridade. Vê estrela de noite, qualquer um vê. Mas diga para quem tem outro lado: te prepara, crente. Seja íntegro, não desanima, porque Deus não vai desistir de você. Ele vai mostrar a estrela de dia para você saber que Ele é Deus.
A Bíblia diz que ele acreditou, e isso foi lhe imputado por justiça. Quando você chega no versículo 12 do capítulo 15, aí o texto diz: e chegando à noite, ele dormiu. Aí ali Deus renovou ele, ele preparou um altar, ele preparou um sacrifício, partiu o animal. E agora ele não precisou tocar fogo, porque no capítulo 15 foi Deus que desceu do céu com fogo. Sacudiu o rapaz, e ele termina o capítulo 15 renovado até o tutano. Nem parecia o do versículo 1. Aí vem o capítulo 16, só ele renovado. E Sarai não foi renovada. Venhamos e convenhamos. Não há um ser mais persuasivo do que na terra do que a mulher, gente. A mulher é tão terrível. Eu já disse isso algumas vezes, me permita recapitular só para dar sentido para as mulheres rirem. Eu fui convidado para pregar no Congresso de Abreu e Lima uns 4 anos atrás, quase 7.000 mulheres. E eu passei uns 3 meses, meu Deus, o que é que eu prego? Porque é mulher, e aonde eu passava na Bíblia, deparava com o poder da mulher. Elas não desistem. Você quer ter problema, promete uma coisa a ela e não cumpra. Quando saiu aquela geladeira de inox bonitinha, eu sem saber, passei no shopping com a minha esposa. Quando ela viu, ela disse: eu quero uma. Eu me meti a besta e disse: eu vou lhe dar, sem olhar o preço. Quando eu olhei o preço, meu filho, então todo mês ela dizia: vamos no shopping. Eu digo: não, hoje não. 5 anos eu peguei ela e digo: agora nós vamos no shopping. Comprei a geladeira. Então eu procurava descobrir e não conseguia. Aí eu procurei o meu pastor, fui para ele, ficou quieto. Procurei a psicologia. Tu vai entender não, isso é complexo. Fui para a psiquiatria. Tu vai ficar doido, não vai entender não, porque já está no manual, elas foram feitas assim. Voltei para o meu pastor, ele disse: Bento, achei. Qual é o segredo, pastor? Nós homens, Bento, fomos feitos do pó. A mulher foi feita do osso, então é mais dura de roer. Ela não se quebra facilmente. Cadê as mulheres? O homem saiu renovado no capítulo 15, com fogo desceu do céu. No capítulo 16, pastor evangelista, Sarai consegue ludibriá-lo. Diz: olha, vamos dar um jeitinho, está demorando demais. Eu vou te dar minha serva Agar, como a cultura permitia, tu tem acesso a ela. Ela vai engravidar, vai ter o menino nas minhas coxas e será meu. E o homem foi na onda. Deus renovou ele, mas não renovou a mulher. E uma mulher sem ser renovada é problema. Aí mas se você está perto de uma mulher, diga: hoje é dia de cortar lenha de novo. E nasce Ismael. Gente, por mais crente que a gente seja, gente, o tempo tira alguma coisa. O homem começou íntegro. Eu não estou aqui tentando desabonar, não. Estou pegando o ponto positivo da vida desse herói. Ele era ser humano. 13 anos. Em silêncio, Deus. Do capítulo 16. 13 anos para o capítulo 17. E Deus não fala mais. Deus poderia desistir dele. Deus poderia ter escolhido outro.
Mas no capítulo 17, Deus volta e diz: Abraão, lembra de mim? Eu sou o Deus que te tirou de Ur dos caldeus. Anda na minha presença, Abraão, isso é perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Aí olha o que é que Deus faz agora. Renova ele, muda o nome dele e diz: agora eu vou renovar Sarai também, que o negócio está feio aí. Aí a Bíblia diz que ele renova Sarai, muda o nome para Sara, renova a promessa pela circuncisão. Mas o filho, ele não dá. Renova a promessa, eu não vou desistir de você. O pacto da aliança eu renovo pela circuncisão. Aí chega o capítulo 18. É este um dos mais especiais. O capítulo 18, o tempo se foi. A mulher estéril, patologicamente. Mas havia uma esperança sobrenatural no natural. Aí o capítulo 18, para piorar, diz que além de estéril, ela entrou na menopausa, sem perspectiva mais de milagre e de engravidar, mesmo no meio do milagre. Para piorar, a Bíblia diz que Abraão ficou velho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendeu? Não precisa ir muito longe não, né? Deus espremeu até a última gota. Quase 30 anos de espera. E Deus não deu. Aqui é difícil acreditar. O último altar que você viu foi antes das provas e na primeira prova. Quando as provas continuaram, você não vê mais altar. O último está no capítulo 13, versículo 18. Com base no escrito. 30 anos aproximadamente. Deus espremeu e deixou toda a probabilidade e ia embora. Não contraria nós hoje? Eu vinha dizendo no carro, pastor Leandro, que eu recebo muitas ligações. E muitas vezes me preocupo, mas também motivo os de muitos jovens, aspirantes na nossa era. Bento, me ajuda, Bento. Mas o que é que houve? Tu é conhecido. Eu larguei tudo, eu pensei que eu era um pregador, mas nada está encaixando. Eu vou desistir até de ser crente. Quantos anos você tem, meu filho? Tenho 20. O homem vai trabalhar, vai estudar, aproveita. Mas Bento, e você? Quando eu comecei, estava com 45. Você lembra e sabe o meu testemunho? Quando me disseram aqueles 3 motivos para eu parar, eu quis parar. Mas eu disse: não vou desistir de você. Foi em 94. Em 94. Quando deu 96, pastor, na igrejinha, quando eu chegava, os amigos diziam: ei, a profecia não colou, né? Internacional, o banheiro está sujo, viu? Deixava para mim, paninho nas costas, rodo nas costas. O menino fez xixi no corredor, chamou o internacional. Eu ia lá, e Deus calado. Dez anos, 2004. Cadê, hein? Eu não disse que desistisse. Era melhor ter acreditado. Tem a caixa de som para carregar, vai ter concentração. Todo mundo passava, deixa o internacional levar. 2009, pastor Zé Neco, saudosa memória liga, Genival, pois não, meu pastor, prepara uma mensagem que você vai pregar nas convenções. Ué, eu dentro do mato. Aí quando o cartaz saiu, foram perguntar a ele: por que aquele nego?
Ele tem história. Vai perguntar a Deus, foi Deus que mandou. Chega o tempo, filho. Chega a hora. Mas ele espreme. 2012, o telefone toca. Eu costumo dizer, agora já não era mais alô. Hello? Miss General? Yes. Ele espremeu, gente. Eu costumo dizer que nós, quem faz parte desse projeto, quem é íntegro, não é escolhido feito a mídia. Um recurso diz que a mídia precisa no máximo de 24 horas para pegar um anônimo e colocá-lo no topo da fama. A mídia, em um dia, você se torna herói, no outro, se torna vilão se errar. Mas ela precisa menos do que 24 horas para pegar o famoso e jogar na lama de novo. Deus não trabalha assim, gente. Quando ele chama, aí ele dá aquele supapo, né? A gente prega, Jesus salva, batiza, tem aquele culto. Aí o caba diz, agora vai. Aí ele sai. Ele não joga logo na fama, não bota no ventilador, nem na vitrine. Não, o que é que ele faz, pastor? Primeiro ele machuca, ele quebra, ele prova, para ver que a gente vai aguentar. Mas depois que ele prova, não dá para voltar mais. Depois que ele prova, não dá para desistir mais. Diga para quem está ao lado dele, não desiste de você. Acredite. Jeremias disse, Senhor, me enganou. Eu disse ao Senhor que eu não queria. O Senhor foi mais forte do que eu, me persuadiu. Você sabe o que é um cara chegar numa situação e dizer, o Senhor me enganou? Por que o Senhor deixou eu nascer? Por que o Senhor não me matou ainda no ventre da minha mãe? Ele diz, eu me tornei uma vergonha. O Senhor me jogou como vergonha, como opróbrio na boca do teu povo. Aí ele diz, eu quero parar de falar a tua palavra. Eu quero desistir, mas eu não consigo mais. Porque quando eu penso em desistir, ela queima dentro dos meus ossos como fosse um fogo abrasador. Diga para quem está ao seu lado, dá para voltar, mas não. Se correr, ele te pega. Se esconder, ele te acha. Mas ele não desiste mais. Ele não desiste mais. O homem jubilou. Sentou na porta da tenda. Esperava o dia nascer. E o sol se pôs. O dia nascia e o sol se punha e Deus calava. Um certo dia, quando todas as probabilidades foram embora, já vem 3 homens. Como ele era hospedeiro de primeira, diz, temos visita, prepara um banquete, prepara o melhor animal, que nós temos visita. E começa o diálogo. Talvez Sara preparando a farinha. Por trás das cortinas. Sem esperança. Aí um daqueles anjos, teofonicamente, o anjo do Senhor, diz a Abraão, no diálogo, daqui a 1 ano, vou partir do tempo determinado, daqui a 1 ano, eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aí Sara não aguenta, gente. Você como mulher, o que é que você diria? Aí Sara ri. Aí o anjo diz a Abraão, por que Sara está rindo lá? Será que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Será que Ele não pode fazer quando ninguém mais pode? Capítulo 21.
Sara está balançando o menino. Dois extremos perigosos: a falta e a fartura. Na falta, você pode se esquecer de Deus e duvidar. Na bonança, você pode achar que não precisa mais dele. Capítulo 21. O menino vem quando ninguém esperava e foi um assombro para toda a região. Sara teve um filho. A vergonha foi tirada quando ninguém acreditava. O opróbrio foi posto por terra e ela agora é mãe. Capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz: e o menino foi desmamado. Era comum há divergências na data, uns dizem 5 anos, outros dizem 12, outros 10, entre os historiadores, comentaristas. Vamos partir de um pressuposto lógico, que o menino era bem desenvolvido. Vamos partir de 10 anos. Quando o menino, 5 anos melhor, quando o menino era desmamado, o menino podia ir com o pai para o sacrifício, ver o campo. O menino é desmamado. E você não vê um altar levantado. Você vê um banquete. A Bíblia diz que quando Isaac foi desmamado, Abraão faz um banquete de arrachar. Convida um monte de gente. Quando Sara vê aquele banquete, aí ela agora diz ao filho daquela escrava: com Ismael não vai herdar com meu filho. Manda ela vazar. Pega as trouxas e vaza. E foi aqui no versículo 9 que começou essa briga que até hoje dura. Porque se tivesse levantado um altar, mas teve banquete. Hoje nós temos tempo para tantos banquetes, né, gente? Mas as marquinhas dos joelhos estão se apagando. Eu lembro que tinha pastor que tinha calo na testa. Você não vê altar. Capítulo 21, versículo 27. A Bíblia diz que agora Abraão faz aliança com Abimeleque, mata, faz um banquete com um novilho, com um cordeiro, e faz aliança com quem não devia fazer. Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Eu estou falando isso num contexto racional. Eu tenho um amigo que há uns anos atrás entrou para a política, e graças a Deus por esta visão, por termos homens e mulheres lá ferrenhos, corajosos, que defendem os nossos direitos. Graças a Deus por eles. Mas esse irmão tinha tanto anseio de ser prefeito de uma cidade, que começou a fazer aliança com todo tipo de gente. Vocês estão entendendo? Eu não vou citar aqui, pode ser entendido mal, mas toda seita, todo lugarzinho que tinha terço, tudo ele entrava. Quando pensava que não, estava perto do zabumbo. Chegou o dia, perdeu. E quem foi o culpado para ele? A igreja. O que é que eu vou fazer? Deixar a igreja. Não foram fiéis. Cuidado com as alianças. Ele fez aliança com quem não devia. E no capítulo 21, versículo 33, a Bíblia diz que ele plantou um bosque e adorou a Deus. E bosque não era lugar de crente adorar. Quem adorava nos bosques eram os pagãos, porque os pagãos entravam inteiros nos bosques, no meio das árvores, para invocar os seus deuses. Quando chegavam no meio das árvores, eles se retalhavam, quebravam-se todo, saíam sangrando. Altar é diferente. Altar você entra quebrado, mas quando sai restaurado. Altar você entra ferido, mas quando sai sarado, com a cabeça erguida, dizendo: eu vou recomeçar.
Chega o capítulo 22. Aí Deus diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus diz: toma o teu filho, a quem tu amas, o teu filho Isaque, e vai a Moriá. Moriá é uma região que no original quer dizer aquele que olha para dentro, aquele que vê por dentro. E lá eu vou te dizer um monte que você vai me oferecer em holocausto. E agora? E agora? A aflição daquele homem. 30 e poucos anos esperando. 25 anos. De 75 para quase 100. Vamos arredondar 25 anos para Deus cumprir o que prometeu. Agora passa mais uns anos. E ele já não era mais o mesmo do capítulo 12. A integridade, que é a plenitude, que é o todo, que é o inteiro. Integridade é aquilo que não foi bichado, que não foi quebrado. Está íntegro. Já não era mais o mesmo, tinha rachadura. A dor e a aflição daquele homem foi tamanha. Vai a Moriá. E lá eu vou te mostrar uma das montanhas. O que é que ele faz? No meio da dor, da aflição, tinha que recomeçar. A Bíblia diz que ele albarda o jumento, carrega o jumento, os seus animais, pega os servos e pega o menino. E agora tinha que ir lá achar lenha. Porque o holocausto, gente, a vítima tinha que ser queimada por inteiro. E para ter fogo, para ter holocausto, tinha que ter lenha, tinha que ter esse sacrifício de holocausto. Agora imagina as lenhas. Vou perder. Machado na mão. Pedaço de lenha para todo lado. Para que essa lenha? Para eu recomeçar. Sabe quando é preciso a gente cortar lenha? Quando a gente já não é mais o mesmo. Diga para quem está ao outro lado como você chegou nessa GO. Diga: está disposto a cortar lenha comigo? Cortar lenha quer dizer ser íntegro de novo. Ser todo dele, para ele, viver para ele. Ele pega a lenha. Pode olhar que daqui para frente, a lenha é repetida algumas vezes. Ele chega no pé do monte, deixa os moços, deixa o animal. E quem é que ele pega? O menino e a lenha. A lenha vai junto, gente. Lenha nas costas, filho. É tempo de cortar lenha de novo, filho. Baixa a bola. Baixa a bola. É tempo de pegar o fechinho de lenha e botar nas costas de novo. E voltar a ser o que era. Saber que é Ele quem manda e que faz. Com o fechinho de lenha nas costas. Chega em cima do monte. Qual é a primeira coisa que ele faz? Um altar. Desde o capítulo 3, versículo 18. Agora no capítulo 22, ele levanta um altar. Em cima do altar, coloca a lenha. E em cima da lenha, o que mais ele esperou? O menino. Agora o menino em cima da lenha. Logicamente ele amarra o menino, porque primeiro tinha que imolar e depois queimar. Para piorar a coisa, Isaque grita: pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, pai,
Mas cadê o cordeiro? Está disposto a cortar lenha de novo? Para voltar a ser íntegro como é. Você não é super crente, você não é super herói, nós não somos, gente. O tempo rouba alguma coisa, mas ele não desiste. É tempo de cortar lenha de novo, é tempo de voltar a cortar lenha de novo. O menino em cima da lenha, levanta o cutelo. Quando vai baixar, com todo o ímpeto, aí o anjo brada: Abraão, não faça tal coisa. Gente, isso aqui é interessante. Depois de tudo isso, agora é que o anjo vem dizer: agora eu sei que tu temes a Deus. É mole? E tem gente que com 1 ano já quer ser o dono do pedaço. Tem gente que com 1 ano só precisa ter um pouquinho de sucesso, já quer pegar a mala, já quer se achar. É, meu filho, tem mais 30 e pouco pela frente. Agora eu sei que você teme a Deus. Sabe qual é a melhor? É que Abraão achava que Deus queria Isaac. Mas Deus não queria Isaac, gente. Deus queria Abraão de volta. Deus não estava nem aí para o que ele tinha e o que ele deu. Ele não queria tomar, seria injusto. Ele queria o personagem de volta. Ele queria Abraão de volta para ele, a ser como ele era no começo. Como você chegou aqui nesta AGO? Diga para quem está ao seu lado: Deus não quer o que você tem, não quer tomar o que te deu. Ele só quer você de volta. Veja que quando ele desce do monte, você vai lendo. Quando você chega no versículo 20 por aí, 19, aí ele faz moradia em Berseba. Aí o texto começa dizendo: e depois que ele faz moradia em Berseba, as notícias começaram a chegar deste modo. Sabe o que chegou no ouvido dele? Abraão, Milca, mulher de Naó, também deu filho, deu à luz. O fulano também, a mulher dele deu à luz. A escrava que era estéril também deu à luz. Todo mundo agora está dando à luz. A vergonha saiu de todo mundo, porque a bênção caiu de vez. Deus resolveu fazer depois que ele voltou a ser o que era. Então fica de pé, por favor. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo que você, ou íntimo, vira para ele com todo respeito, como eu estou com a excelência aqui. Vira para ele assim, vira para ela assim, ó. Olha para ele, olha para ela. E diga: estou nem aí como você chegou nesse culto. Quero saber como você vai sair. Diga: fica tranquilo, porque Deus não prometeu só isso. Ele prometeu muito mais. Então diga para ele: o melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor vem aí. Diga para ele: me faz um favor. Diga a ele: me faz um favor. Se tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu ia desistir, que Deus me abandonou e que eu não ia suportar, diz a ele que a casa caiu, porque eu vou cortar lenha de novo. Eu vou voltar a rachar lenha. Eu vou voltar a ser o que era, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Abraça ele, profetiza para ele. Adore, 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 adore. Não importa como você chegou aqui. É noite de restauração. É noite de recomeço.
Cadê você que cantava? Cadê você que pregava? Cadê você que adorava? E te fizeram parar? Ou você parou? Cadê você? Pega o fecho de lenha e vem. Cadê você que tem chamada e tentaram acabar? Pega o fecho de lenha. Cadê você que se acha o rei da cocada, o dono do pesaço? Baixa a bola, pega a lenha e vem. Tem alguém afastado aqui? Tem alguém afastado? Tem alguém não crente entre nós? Se tem, me dá um sinal assim com a mão. Tem alguém afastado da igreja entre nós? Faz assim, ó. Tem alguém não crente entre nós? Não importa onde você esteja, é hora de retornar. Desce da galeria, volta às pressas. É hora de recomeçar. É hora de voltar a ser o que era. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Dá uma olhadinha para quem está do lado e diga: estou ouvindo o barulho do machado. Eu quero orar para concluir. Dá um abraço, mas abraça esse crente do mesmo sexo. Abraça ele, profetiza para ele. Eu não quero emocionar você, mas eu estou sentindo isso. Segura ela, diga para ele: já estou ouvindo o barulho do machado. Tem lenha sendo cortada. Se tem lenha sendo cortada de novo, vai ter renovo, vai ter promessa, vai ter vida, vai ter promessa, vai ter vida. Adora, adora, agora, renova, Senhor, renova, Senhor, renova.